Senhoras e senhores, autoridades presentes, bom dia. Pedimos a todos que coloquem os seus aparelhos celulares no modo silencioso. Obrigada. É com grande orgulho que damos início ao evento que comemora os 10 anos da reestruturação do Sistema de Pagamentos Brasileiro, o SPB, que possibilitou a transferência de recursos e realização de pagamentos em tempo real. Convidamos para compor a mesa o excelentíssimo senhor Alexandre Antônio Tombini, ministro de Estado, presidente do Banco Central do Brasil. O senhor Aldo Luiz Mendes, diretor de Política Monetária do Banco Central do Brasil. O senhor Dazo Maranhão Coimbra, chefe do Departamento de Operações Bancárias e de Sistema de Pagamentos do Banco Central do Brasil. Para as considerações iniciais, passamos a palavra ao senhor Dazo Maranhão Coimbra. Bom dia. Primeiramente, eu queria agradecer a presença do senhor presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, do senhor diretor de Política Monetária, Aldo Mendes, e dos demais diretores, autoridades e convidados. Muito obrigado por virem compartilhar conosco essa comemoração. Esse ano eu completo 35 anos de Banco Central, mas estou à frente do Departamento de Operações Bancárias e Sistema de Pagamentos há apenas 1 ano e meio. Portanto, quando eu lá cheguei, já encontrei toda essa estrutura pronta e funcionando. Por isso eu me sinto muito à vontade para fazer elogios para todo o projeto e para cada um dos que participaram dessa empreitada e tornaram realidade o sistema de pagamentos brasileiro que nós temos hoje. Essa reestruturação pode ter passado desapercebida para a maior parte da sociedade, mas foram mudanças de suma importância para essa mesma sociedade. Uma sociedade que somente corre o risco de receber um cheque sem fundo se quiser, que pode transferir e receber recursos em tempo real com total segurança, que pode escolher em qual banco deseja receber seu salário sem distinção de prazo em razão do banco escolhido. E, principalmente, uma sociedade que não paga mais a conta de gestões bancárias irresponsáveis. Isso porque agora não há mais saldo a descoberto nas contas de reservas bancárias. As garantias das câmaras têm efetividade mesmo nos casos de decretação de regimes de insolvência. Não há mais lançamento na conta de reservas bancárias com back value, o que contribuía para a preservação daquela máxima de que no saldo das contas dos bancos, até o passado era incerto. As operações com títulos públicos da Selic passaram a ser liquidadas em tempo real, e com ciclos menores, os riscos de liquidação também foram reduzidos, e assim, dessa forma, também diminuiu o risco sistêmico para todo o sistema financeiro nacional. Enfim, foram muitas as modificações introduzidas. A gente ouve muitas histórias desse grupo de servidores que ainda nos anos 90 decidiu que não dava mais para aceitar impassível que a sociedade convivesse com um sistema de pagamentos tão arcaico e que acabasse ficando sempre com os prejuízos da atividade bancária imprudente. Eles iniciaram os estudos, desenvolveram um projeto e, em parceria com o sistema financeiro, concretizaram toda essa reestruturação. É o resgate de parte dessas histórias que nós vamos assistir nesse vídeo. Ele tem depoimentos de alguns daqueles que há 10 anos atrás foram os protagonistas da reestruturação do sistema de pagamento brasileiro. Vamos assistir ao vídeo. Nós temos orgulho de dizer que o projeto nasceu dentro do DEBAN, na área técnica, não foi um projeto encomendado, não foi uma demanda externa ou superior, foi gestado e gerido a partir do DEBAN. Lá em 99, maio de 99, se não me falha a memória, né, surgiu a oportunidade de fazermos uma apresentação à diretoria, né, à época liderada pelo Armínio Fraga, né, Luiz Fernando Figueiredo, o Luiz Gustavo era o chefe do departamento, e nós conseguimos um espaço para fazer uma breve apresentação do que imaginávamos da reestruturação do sistema de pagamentos, como é que funcionaria a conta reserva bancária a partir daí. Eu estava preparado para uma apresentação de 2 horas, 1h30, 2 horas, e
presidente Armínio Fraga ia viajar e me disseram que deveria apresentar aquilo em 15 minutos. Né? Um estudo de mais de 3 anos de toda a equipe do DEBAN e a angústia que eu fiquei foi 15 minutos para fazer uma apresentação de um projeto desse porte, não é simples. No final, na verdade, deve ter levado 30, 40 minutos. Mata Machado fez uma palestra sobre um novo sistema de pagamento para o Brasil. Eu não sabia nem o que era isso. Não sabia nem que tinha sistema de pagamento. Ainda mais que ia ter um novo. Entrei no Banco Central como responsável também pelo DEBAN, que é a área do sistema de pagamentos. Eu perguntei ao Gustavo Mata Machado, que era o responsável pela área, falei, Gustavo, o que a gente pode fazer para mexer, para mudar, para melhorar o nosso sistema de pagamentos? E o Gustavo olhou assim e falou, opa, espera um pouquinho, nós temos estudado isso faz 3, 4 anos, muito firmemente, tem muita coisa para fazer. Nós conseguimos seduzir o Luiz Fernando na primeira conversa que o Gustavo teve, eu e o Gustavo só com ele, e já começamos a tomar prazo, uma semana para apresentar para a diretoria. Nós imaginávamos que o grupo contava que se levaria, acho que em torno de 5 anos, para a gente, a partir da decisão tomada. E a apresentação para o presidente Armínio, o diretor Luiz Fernando e demais diretores, terminou pouco mais por volta, acho que 8, 9 horas da noite. E a saída, o presidente pergunta, quanto tempo vocês acham que isso vai levar? Aí, o Gustavo falou 3 anos, sei lá. 3, 5 anos, ele saiu e com um gesto, naquele tempo estava em moda a propaganda de uma determinada cerveja, não vou fazer um merchandising. Ele saiu e fez assim, entendeu? Assim, vocês têm 1 ano para fazer isso. Eu sei que o Radjalma não falou, mas eu vou falar da carranca dele, porque foi muito engraçado. Nós montamos toda a mesa para o DEBAN, estava todo mundo lá, todo mundo preparado. Quando a gente vê, tem uma carranca deste tamanho na mesa. O Radjalma ele disse que sem aquilo era capaz do sistema não funcionar. Diziam, em suma, que sistema de pagamento não era para amador, era coisa para ser feita entre de 8 a 10 anos de trabalho. E a nossa proposição na época era fazer alguma coisa em torno de 2 anos. E eles diziam que nós éramos loucos. Acho que levou 3 anos, mais ou menos, para se concluir no final. Acho que é bem pouco tempo. Quer dizer, se os canadenses competentes que são, estavam pensando em 7, para nós aqui, no meio da guerra, né? Trocar essa turbina de um avião voando no meio de um momento de grande turbulência em 3 anos, eu considero isso um grande feito. Esse envolvimento direto da diretoria, principalmente do Armínio e do Luiz Fernando, foi um dos grandes fatores de sucesso do programa. O Armínio Fraga foi muito incisivo nas determinações e se conseguiu, não em 1 ano, mas em menos de 2, realmente colocar em prática o sistema financeiro que aí está. O novo sistema de pagamentos foi um projeto muito importante que foi desenvolvido dentro do Banco Central e que veio numa hora boa para o Brasil. O Mata Machado era o grande cineasta, com a ideia na cabeça e uma câmera na mão, e montando uma série de scripts. Agora faltava o script principal aí para fazer as coisas acontecerem, que era a tecnologia. A reestruturação do sistema de pagamentos foi coordenada, conduzida principalmente pelo DEBAN, mas envolveu várias áreas do Banco Central, notadamente a área jurídica e a área de informática, e o sistema financeiro de uma forma muito importante. Existia no país uma grande discussão do que era empréstimo do Banco Central e do que era saque a descoberto na reserva bancária. Todos os bancos eles têm uma conta corrente no Banco Central, que é a conta reserva bancária. E pelo modus operandi do nosso sistema de pagamentos, toda vez que um banco falhava no seu pagamento, ele na verdade não falhava contra o sistema financeiro, mas ele falhava no Banco Central. Ele sacava a descoberta dessa conta reserva, pagava o seu compromisso, mas se ele ficou no final das contas sem caixa naquele dia, ou seja, ele estava quebrando, ele quebrava em cima do Banco Central. O Banco Central, na verdade, corria um risco de bilhões de reais diariamente, em nome de toda a sociedade brasileira. O que o novo sistema de pagamentos veio fazer? Veio criar um modus operandi, toda uma rede de proteção para que,
Se um agente quebra, ou ele perde a sua capacidade de pagamento, o sistema consegue se proteger e o cofre público não fica mais em risco. Hoje nós temos conhecimento prévio do que vai acontecer com o banco e se o banco, infelizmente, chegar a uma situação de liquidação, quem vai pagar são os próprios credores do banco, até segunda ordem, não mais a sociedade. Como é que você explica para um cidadão que o sistema financeiro abriria numa segunda-feira, diferente do que era, mas para ele continuava a mesma coisa? E ainda no rescaldo, né, de histórias de plano cruzado, de plano Collor, confisco de poupança, então ficava todo muito assustado. Desconheço um trabalho tão grande de divulgação como o que nós fizemos. O que nós passeamos aí para o Brasil afora, dividindo a equipe do DEBAN, fazendo palestras, 3, 4 cidades na mesma semana, em 2, 3 dias. Foi um trabalho maravilhoso de divulgação, conversando diretamente com a sociedade e tendo o cuidado, o trabalho que era muito forte de fazer a sociedade perceber que o Banco Central não inventou um pacote econômico, não tem tablita, não tem bloqueio de recursos, era uma coisa completamente diferente. Nós tínhamos que mudar a cara do Banco Central. Isso acho que foi uma grande vitória. Você fez a mudança, né? O Banco Central fez a mudança e as pessoas não perceberam que estava mudando. Quem trabalhou no DEBAN, no antigo DEBAN, como nós ficamos muito tempo lá, vivemos sempre gerenciando crises bancárias. O histórico do DEBAN era que as crises bancárias caíam que nem bombas dentro do DEBAN. E a cada crise a gente levava uma surra e aprendia. Havia sempre uma dúvida, né? Será que ele vai funcionar na hora da crise? Né? E foi lançado lá em 2002. Quando foi em 2004 nós tivemos o primeiro teste. O primeiro teste que ele foi submetido foi na quebra do Banco Santos. Quando houve a crise do Banco Santos, que houve com a liquidação do banco, eu fui procurado por jornalista e até aqui dentro do banco, perguntando qual que era o buraco do Banco Santos no Banco Central. E eu falei, vocês esqueceram que desde 22 de abril de 2002 não existe mais buraco no Banco Central? Os bancos agora, o risco está gerenciado no mercado. O Banco Central tinha uma coleção de informações, né, que lhe permitiram atuar e o banco sofreu intervenção e não houve nenhum resíduo, né, de prejuízo para o país como costumava acontecer no passado. Só isso já seria suficiente para considerar o SPB como uma das coisas mais importantes que aconteceram no sistema financeiro brasileiro nos últimos anos. E a gente tinha uma área no banco especializada em Payment System Risk Management. Eles analisavam os sistemas de pagamento dos diferentes países e primeiro viam qual era o risco que tinha. Uma vez que você está num país, você tem que usar essas clearings, você pode usar mais ou menos dependendo do risco. E esse pessoal, que é extremamente técnico, veio ao Brasil, analisou nosso sistema de pagamento e o diagnóstico dele é que naquele momento era o melhor sistema de pagamento sendo implantado no mundo. E assim a gente foi avançando até que nós chegamos em 2008. Em 2008, aí realmente foi a famosa crise internacional, né, ainda está na memória de todos nós. Foi interessante, porque o Marciano me convidou para ser chefe adjunto em agosto. E em setembro, o Lehman Brothers quebra. Né? E eu estava fora. E o Marciano estava viajando. E a crise de 2008 demonstrou, né, que a estrutura que estava montada não só no âmbito do Banco Central, mas também no âmbito das câmaras, né, principalmente das bolsas de valores, né, da Bolsa e da antiga BMF, Bovespa, né, funcionaram da forma como se tinha imaginado, se tinha desenhado. Eu estava junto com o vice-presidente do Fed de Nova York
o Larry Suíte. Quando ele recebeu a ligação telefônica, ele atendeu, estourou o olho e falou assim, um momento. Saiu, foi, e o Máximo estava junto. Eu falei, Máximo, o negócio tá feio, olha a cara do Larry, né? Foi um momento difícil, foi, mas nós tínhamos a habilidade e os incentivos para fazer um trabalho bem feito, né, naquela época, e isso que foi feito. Então, assim, muito pior seria se a gente não tivesse já, desde há muito tempo atrás, meio que antecipado essas questões, né? Acho que a gente fez isso, a gente antecipou, com a implementação do sistema de pagamentos, a gente antecipou muitos problemas e muitas questões que viriam nessa década, né? A carranca do Radialma funcionou, né? A carranca do Dr. Radialma sempre funcionou. Sem ela, é a parte fundamental do sistema. Testado ele já foi, né? E está preparado para receber modernidade. O sistema de pagamentos, ele de fato trouxe o Brasil para um outro patamar de risco, para um outro patamar de eficiência da sua economia, do seu sistema financeiro. Sem sombra de dúvida, esse foi um dos melhores projetos, um dos melhores momentos enfim, que eu vivi no Banco Central. Me deu muito orgulho de fazer parte da equipe que pôde, enfim, atacar essa questão e construir o que nós temos hoje. Eu queria lembrar aqui, e aliás, também com muito orgulho, porque me sinto e considero 3 grandes amigos. Primeiro, o Armínio Fraga, que à época era presidente do Banco Central, hoje é presidente do Conselho de Administração da nossa Bolsa, um grande amigo. E, em segundo, lembrar do Luiz Fernando Figueiredo, que à época era o diretor de política monetária do Banco Central. E, por último, aquele que também à época foi, inclusive, identificado pelo próprio mercado, pela própria imprensa, como o arquiteto do SPB, que é o Luiz Gustavo da Mata Machado. Foi uma experiência muito interessante, realmente, né? Eu acho que vai ficar para outras gerações, para as outras pessoas que entrarem no banco. Talvez tenha sido a maior mudança permanente, estrutural, que a gente tenha feito na nossa gestão. Então eu queria, mais uma vez, cumprimentar o Tombini por essa iniciativa, pelos 10 anos, e em nome dele, parabenizar mais uma vez o Banco Central brasileiro por essa liderança, por essa iniciativa que dá a nós, aqui do mercado, um diferencial espetacular em relação aos outros países. Então, em meu nome, em nome dos funcionários da Bolsa, em nome de todas as corretoras e dos agentes de mercado, que tenho certeza que me dão essa procuração para dizer ao Banco Central, muito obrigado e parabéns por essa decisão de estabelecer aqui este modelo de SPB que nós temos. Muito obrigado. Convidamos o senhor Dazo Maranhão Coimbra para, juntamente com o senhor Aldo Mendes, homenagear alguma das pessoas que contribuíram na elaboração do SPB, aos quais serão entregues placas de homenagem. Senhor José Antônio Eirado Neto. Senhor José Antônio Marciano. Senhor Luiz Fernando Figueiredo.
e senhor Luiz Gustavo da Mata Machado. Dando continuidade a esta solenidade, convidamos o senhor Aldo Luiz Mendes, diretor de Política Monetária, para fazer uso da palavra. Obrigado. Bom dia a todos. Eu gostaria de começar agradecendo a presença dos representantes do mercado financeiro, de suas instituições, bem como dos colegas e ex-colegas do Banco Central, de diferentes departamentos, aqui presentes. O SPB foi um grande avanço institucional, já vimos pelos depoimentos do vídeo que realmente confirma esse avanço institucional. Em certo sentido, ele foi, na minha opinião, um avanço silencioso, mas certamente um avanço de grandes proporções. Ele foi silencioso porque o cidadão comum pouco se deu conta dele. O cidadão comum apenas apreendeu na sua fase mais visível, que é a melhoria do serviço de transferência de fundos. As TEDs entraram na vida do cidadão brasileiro de forma definitiva. A rapidez, a eficiência, a segurança com que se processam transferências, cobranças, se compensam cheques no Brasil, certamente nos coloca em lugar de destaque no cenário internacional. Num país de dimensões continentais como o nosso, recursos são enviados de norte ao extremo sul em poucos segundos e de forma absolutamente segura. Cheques acatados, mesmo aqueles que lá nos rincões mais longínquos do nosso país, eles são compensados em não mais do que um par de dias. Esse avanço contou com a firme determinação do mercado e do Banco Central. Mas nós sabemos que o SPB também tem a sua fase menos visível. Essa face menos visível ao cidadão comum, nem por isso ela é menos importante. Ao contrário, o gerenciamento em tempo real das reservas bancárias proporciona plena segurança para a autoridade monetária no monitoramento da liquidez do sistema financeiro. As câmaras de liquidação em regime de contraparte central, que se tornaram uma realidade entre nós, lá no bojo da reforma do SPB, desde abril de 2002, colocaram o Brasil certamente no estado da arte em termos de mitigação de riscos e no gerenciamento da liquidação de ativos, derivativos e operações de câmbio. Lá se vão 10 anos. Hoje, discute-se globalmente a migração de operações financeiras do chamado segmento de balcão para dentro das chamadas CCPs, ou contrapartes centrais. Essa iniciativa, ela já é uma realidade entre nós há 10 anos, como sabemos. Foi preciso quebrar paradigmas, foi preciso ousar nas ideias, foi preciso lançar o desafio internamente no Banco Central e externamente ao mercado, para alcançar o status de eficiência, segurança que hoje existe no sistema de pagamentos brasileiro. Não se chegou ao atual estágio sem muito trabalho. Foi preciso reinventar procedimentos, foi preciso criar leis, regulamentos, adaptar uma quantidade absolutamente elevada de sistemas de processamento, tanto no Banco Central como no mercado. Muita inteligência e muito suor, além de algumas noites insones, foram empenhados por muitos dos aqui presentes na criação e implantação do SPB. Uma boa parte das pessoas que emprestaram o seu conhecimento, a sua capacidade laboral, enfim, comprometeram o seu entusiasmo na criação do novo sistema de pagamentos, encontra-se aqui hoje. E a nossa intenção foi exatamente essa, de prestar uma homenagem, ainda que singela, mas extremamente justa, àqueles que empregaram o melhor de seus conhecimentos e esforços na criação de um aparato transformador. Esse novo arranjo ajudou sobremaneira a impulsionar o país para frente, no sentido da maior eficiência e da maior segurança de seu sistema financeiro. Parabéns a todos nós, que de uma forma ou de outra, contribuímos com essa empreitada chamada SPB e que completa 10 anos. Muito obrigado. Senhoras e senhores, o Ministério das Comunicações e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos lançam, nesta oportunidade, o carimbo postal e o selo personalizado em comemoração aos 10 anos da reestruturação do sistema de pagamentos brasileiro. O selo personalizado lançado neste momento é composto por duas partes.
Na primeira, o pavilhão nacional tremulando ao vento compõe o plano secundário e emoldura o mapa do Brasil, preenchido pelas flores do ipê, árvore símbolo nacional. Na segunda parte, o selo estampa a imagem alusiva aos 10 anos da reestruturação do sistema de pagamentos brasileiro, cuja arte foi concebida por Ricardo Clemente Caires. O selo personalizado será obliterado pelo carimbo comemorativo. Este, por sua vez, circula nas peças filatélicas e correspondências das instituições que pleiteiam sua emissão, propagando, por meio da imagem e da legenda, o tema que lhe deu origem. Tem local de lançamento e período de circulação definidos com base nos fatos e eventos que comemora. O carimbo postal lançado nesta solenidade segue a mesma temática do selo personalizado. Senhoras e senhores, para o ato de lançamento do carimbo comemorativo e do selo personalizado referentes aos 10 anos da reestruturação do sistema de pagamentos brasileiro, convidamos o senhor Eugênio Valentim da Silva, diretor regional adjunto dos Correios de São Paulo Metropolitana, para se posicionar junto à mesa em que conduzirá o ato. O senhor Eugênio Valentim da Silva tem a honra de convidar para obliterar o selo o senhor Aldo Mendes, diretor de Política Monetária do Banco Central do Brasil. Neste momento, o representante dos Correios entrega ao senhor Aldo Mendes um álbum contendo a peça filatélica ora obliterada. Para a próxima obliteração, o representante dos Correios convida o senhor Daso Maranhão Coimbra, chefe do Departamento de Operações Bancárias e de Sistema de Pagamentos do Banco Central do Brasil. Neste momento, o representante dos Correios entrega ao senhor Daso Maranhão Coimbra um álbum contendo a peça filatélica ora obliterada. Na sequência, o senhor Daso Maranhão Coimbra é agraciado com uma réplica do carimbo postal e do selo personalizado. Senhoras e senhores, finalizado o ato de emissão do carimbo comemorativo e do selo personalizado relativos aos 10 anos da reestruturação do sistema de pagamentos brasileiro, informamos que o carimbo aqui lançado estará à disposição dos interessados na Agência de Correios Alameda Santos, localizada na Alameda Santos 2224, até o dia 31 de maio de 2012. A partir desta data, a peça postal seguirá para a Agência Filatélica Dom Pedro II, no Vale do Anhangabaú, onde permanecerá por mais 2 meses. Para proceder ao encerramento desta solenidade, ouviremos agora o excelentíssimo senhor Alexandre Antônio Tombini, ministro de Estado, presidente do Banco Central do Brasil. Muito bom dia a todos. Cumprimentar o diretor Aldo Mendes, Antero Meirelles, diretor de fiscalização, Sidney Correia Marques, diretor de organização do sistema financeiro, colega Daso Maranhão Coimbra, chefe do Departamento de Operações Bancárias, os nossos homenageados, José Antônio Marciano, Luiz Gustavo da Mata Machado, Luiz Fernando, com seu depoimento, nos brindou a toda a história da gênesis do sistema de pagamentos brasileiro. Queria cumprimentar também o presidente da FEBRABAN, doutor Murilo Portugal, o diretor-presidente da BMF Bovespa, que encerrou aí as declarações sobre o nosso sistema de pagamento brasileiro, agradecendo também pelas palavras. O doutor Hélio Ribeiro Duarte, presidente da Associação Brasileira de Bancos Internacionais. O Joaquim Kiyoshi Kawakama,
superintendente-geral da CIP, da Câmara Interbancária de Pagamentos, Iésio Ribeiro de Souza, superintendente executivo do Banco Bradesco, aqui presente, Augusto Sérgio Amorim Costa, presidente do Mampará, e o doutor Eugênio Valentim da Silva, diretor regional adjunto dos Correios de São Paulo, da área metropolitana. Eu queria cumprimentar também outros dois homenageados que eu creio que não mencionei, o doutor Herado, chefe do Departamento de Informática, ao tempo em que implantamos essa importante reforma, doutor Luiz Gustavo da Mata Machado, coordenou aí os trabalhos do grupo de trabalho que foi responsável por essa importante passo que o Banco Central deu naquele ano de 2002. Eu creio, juntando aqui as palavras do diretor Aldo, acho que é um momento importante marcar essa passagem de 10 anos de uma reforma que, como vimos, foi fundamental e continua sendo muito importante para dar um contorno, uma base à infraestrutura não só do Banco Central, como do mercado financeiro brasileiro, esse importante flanco que é o sistema de pagamentos. Esse sistema, como vimos e ouvimos nos depoimentos, ele tem se mostrado extremamente importante para o país, haja vista toda a experiência que tivemos recente, e ainda continuamos, infelizmente, no meio aí dos reflexos dessa maior crise financeira internacional dos últimos tempos, que se inicia em 2007 e 2008. E o que nós vimos no país foi um sistema financeiro que passou, em grande parte, ao largo dos problemas que outros bancos e outros sistemas enfrentaram no bojo dessa crise. Não é? Nós conseguimos navegar esse período num ambiente de normalidade, o que mais uma vez demonstrou aí a solidez do sistema financeiro nacional. Certamente essa reforma foi muito importante. Essa solidez, como também outros que antecederam mencionaram, é reconhecida internacionalmente. Inclusive vimos o depoimento do Pedro Guerra, trabalhou no Citibank, na parte de infraestrutura de mercado, onde ele nos brindou com depoimento dizendo que naquele momento da implantação e nos anos que seguiram, esse sistema foi avaliado como realmente o estado da arte no que diz respeito ao sistema de pagamentos. Eu tenho tido a oportunidade de presenciar esse impacto que a reforma de 2002 causou para o sistema de pagamentos brasileiro, tanto nas avaliações externas. Acabamos de concluir uma avaliação do sistema financeiro nacional, realizada pelo Fundo Monetário Internacional e pelo Banco Mundial. Nós vimos há um mês e pouco a conclusão desse processo, que ainda vai ser divulgado no futuro, onde o nosso sistema financeiro nacional é bastante bem avaliado, muito bem avaliado, e, sobretudo, de forma importante, na questão da infraestrutura de mercado, onde o sistema de pagamentos brasileiros é um marco, né, que contribui e continuará contribuindo para a solidez do sistema financeiro brasileiro. Entre os passos importantes lá da Lei 10.214, a base legal para essa reforma, né, nós temos aí o reconhecimento da compensação multilateral. Se deu uma base legal robusta para a compensação multilateral, importante mecanismo, bem como naquela lei um outro traço importante foi a exclusão, como também vimos nos depoimentos, dos regimes especiais decretados pelo Banco Central, a exclusão das obrigações assumidas por instituições financeiras no âmbito das câmaras de compensação. Então isso deu mais uma tranquilidade para o Banco Central, para o regulador, para o supervisor do sistema, no sentido de que, mesmo em situações extremas de estresse, de solução final para instituições financeiras, a infraestrutura de mercado continuaria funcionando
a despeito desses eventos extremos, como nós vimos no depoimento do Marciano, justamente, ele cita um episódio específico, onde, na realidade, não havia o problema que houve no passado, ou seja, do recurso a descoberto parar na mão do Banco Central. Então, realmente, isso foi muito importante, foi um marco para dar segurança e tranquilidade que o sistema financeiro atue com um grau de normalidade necessário, mesmo em situações de estresse. Essas medidas também contribuíram para a maior efetividade dos mecanismos de proteção utilizados nas câmaras de compensação. Edemir se referia a isso no seu depoimento. Esses mecanismos, que em grande parte são feitos com base em depósito de garantia. Nesse novo ambiente, a imediata realização de garantias, quando necessária, passou a ter claro embasamento legal, criando assim as condições para que os sistemas de liquidação, como exigem as normas aplicáveis e as melhores recomendações internacionais, possam concluir com tempestividade os ciclos de liquidação, ainda que na hipótese, por exemplo, de inadimplência de um participante, de uma contraparte, ainda assim o sistema consegue liquidar, e o SPB, o novo SPB tem uma parcela importante nesse processo. É importante também ressaltar aqui, eu estou pontuando alguns aspectos do sistema que já foram explorados anteriormente, mas a entrada em operação do Sistema de Transferência de Reservas, do STR, não é? Esse sistema, cuja operação inicia lá em 20 de abril de 2002, é de fato considerado um marco referencial desta reforma e representou, como o diretor Aldo mencionou, uma quebra de paradigma no sistema de pagamentos brasileiro, introduzindo no Brasil um ambiente de liquidação de obrigações interbancárias em tempo real. Nesse novo ambiente, houve uma sensível redução do ciclo de liquidação das transações interbancárias. Isso em muito está na base do que foi dito aqui pelo diretor Aldo, ou seja, a velocidade com que são processadas as operações no país, independentemente da distância entre os pontos, né, em que essas operações são realizadas, certamente o fato de essa liquidação em tempo real facilitou muito isso. Um exemplo, digamos, do mais específico do sistema financeiro, desse ciclo reduzido de liquidação interbancária e da segurança, né, que esse tipo de operação proporciona, por exemplo, no mercado monetário de títulos públicos, que passam a ser liquidados em tempo real, na sua perna financeira, via STR, via o Sistema de Transferência de Reserva entre instituições, e no lado, digamos assim, físico, né, pela transferência em tempo real do título subjacente a uma operação no mercado monetário, via o sistema de liquidação e custódia do Banco Central, o Selic. Então, realmente, em várias dimensões, a reforma ajuda a tornar mais eficazes, além de mais seguros, as operações, das mais simples transferências até operações mais sofisticadas no mercado monetário, por exemplo, de títulos públicos. Todas essas mudanças, né, representaram uma redução, uma mitigação do risco de liquidação, como nós vimos, e, consequentemente, trazendo efeitos positivos para o setor econômico, principalmente nos períodos de maior estresse, né, onde não só a infraestrutura de mercado é preservada, o sistema econômico preservado, a sociedade brasileira ganha como um todo essa maior solidez de suas infraestruturas de mercado, representada aqui pela reforma do sistema de pagamento brasileiro. Além desse benefício que, às vezes, não percebido, né, nós temos também um impacto direto sobre a vida do cidadão comum, quer dizer, com a entrada em vigor dessa importante reforma, nós tivemos aí a disseminação do processo, do mecanismo de transferência, do instrumento de transferência eletrônica disponível, né, que muitos de nós, enfim,
grande parte da população brasileira já tem tido acesso a esse novo mecanismo, né? Hoje são mais de 500 mil operações TEDs, transferências eletrônicas de recursos feitas diariamente. Enfim, é um mecanismo certamente que passou por um processo de disseminação no Brasil. Acho que também foi dito não só esse reconhecimento, que o Brasil é reconhecido lá fora como estando na vanguarda dos sistemas de pagamento, tanto na questão do uso da contraparte central, que hoje é muito discutido no G20, inclusive, como lições da crise, e que se adote a ideia da contraparte central para evitar justamente um episódio com uma participante de mercado gere uma repercussão sobre todo o sistema, sobre toda a infraestrutura. Então, nessa situação que hoje se discute, como bem disse o diretor Aldo, nós já estamos bastante avançados em ter o conceito da contraparte central assumindo aí as questões nos momentos de maior estresse. Temos também vanguarda no sistema de liquidação de operações com títulos públicos, com valores imobiliários, com derivativos e até em operações interbancárias de câmbio, que não é muito usual, mas nós temos avançado nesse sentido aqui no Brasil. Além disso, tem o registro obrigatório das operações. Todas as operações que envolvem instituição financeira devem ser registradas, né? Mesmo aquelas operações no mercado derivativo de balcão, que são operações mais customizadas, nós temos já essa regra no Brasil muito antes da crise de 2008 e aperfeiçoamos sim depois do período mais intenso da crise, aperfeiçoamos não só a informação disponível, mas de uma forma mais amigável para o entendimento, maior clareza das operações que estão ali subjacentes a um registro nos nossos sistemas de registro que temos aqui no Brasil. Então, isso é realmente um reflexo daquela reformulação que foi feita aí na virada do milênio, que hoje estamos aqui celebrando passados 10 anos. Acho que, para finalizar, eu queria dizer que toda essa reformulação que foi feita no sistema de pagamentos não seria possível sem a parceria da indústria, da infraestrutura, dos participantes de mercado, né? Nós temos consciência disso no Banco Central e continuamos nesse processo para futuros aperfeiçoamentos nessa matéria. Eu acho que muito foi feito, temos muito a celebrar aqui no Banco Central, há desafios pela frente, nós estamos aí investindo bastante na questão do segmento de cartões de pagamento. O Banco Central já fez alguns diagnósticos, o doutor Marciano participou de vários deles, né, onde foram identificadas algumas deficiências que estão sendo trabalhadas para que sejam eliminadas ou mitigadas no futuro. E, por último, para encerrar, também queria dizer que há desafios, né? A tecnologia ela avança, nós temos visto uma disseminação dos meios, equipamentos móveis de comunicação sendo cada vez mais utilizados na área de pagamento. O Banco Central e o Brasil não está parado nessa área, ao contrário, nós temos em curso um grupo de trabalho entre o Banco Central inicialmente e o Ministério das Comunicações, onde estamos trabalhando com bastante ênfase e prioridade no desenvolvimento aí de uma proposta de marco que, digamos, discipline esse novo meio, que será certamente importante no sistema de pagamentos do país. Bom, com isso, mais uma vez, gostaria de parabenizar os homenageados e todos os demais que participaram desse processo e cumprimentar os aqui presentes por essa participação nessa nossa, como bem disse o diretor Aldo, singela, porém merecida homenagem ao sistema de pagamentos brasileiro e todos aqueles que contribuíram de forma direta e indireta para essa importante realização. Muito obrigado a todos.